Olá, como vai? Vamos falar hoje sobre medidas provisórias. As medidas provisórias são mais um dos atos normativos primários previstos ali no artigo 59 da Constituição. Será que o lugar da medida provisória era mesmo ali no artigo 59 da Constituição? É a primeira pergunta que eu faço a vocês. E essa minha dúvida surge exatamente porque o artigo 59, ele trata de quê? Ele trata de processo legislativo. E sendo processo legislativo, teoricamente nós analisamos ali os atos normativos primários criados pelo Poder Legislativo. A medida provisória, ela não é um ato criado pelo Poder Legislativo, ela é um ato criado por quem? Pelo Presidente da República. E sendo criado pelo Presidente da República, nós percebemos que há uma desconexão entre o tema medidas provisórias e o processo legislativo. De duas uma, ou o nome do capítulo não poderia ser processo legislativo, ou a medida provisória não poderia estar ali inserida. Talvez o nome mais adequado fosse para aquele ponto ali dos atos normativos primários. Bom, fato é que, segundo relata José Afonso da Silva, que era assessor jurídico da relatoria da Constituinte, as medidas provisórias teriam sido inseridas ali numa calada da noite, sem que houvesse uma plena convicção de interesses do Congresso Nacional, e efetivamente acabou por ali ficando e passando na redação da Constituição. Pois bem, medida provisória, ela não é uma lei, mas ela tem uma força de lei. E para que servem as medidas provisórias, então? Ora, pessoal, a medida provisória brasileira, ela se inspira no Decreto-Lege italiano, que é um tipo de norma que há por lá. Esse Decreto-Lege, ele decorre do próprio sistema parlamentarista italiano. No sistema parlamentarista, existe a possibilidade, sim, do primeiro-ministro editar os Decreti-Lege com o objetivo de, em situações de relevância e urgência, resolver a necessidade de falta de uma lei. Então, se falta uma lei e ele precisa dessa lei para adotar alguma conduta, por exemplo, para liberar uma verba, por exemplo, para ajudar algumas pessoas, por exemplo, para promover um programa social emergencial, o Decreto-Lege pode ser usado. Quando o primeiro-ministro apresenta o Decreto-Lege, ele já conta para o parlamento que aquela situação ele só praticou, por quê? Porque é um ato relevante e urgente. Porque a situação é urgente e é também relevante. Bom, no parlamentarismo, isso pode gerar um problema grave. Por quê? Porque se um primeiro-ministro chega para o seu parlamento e diz que aquela conduta, que aquela medida provisória se justifica pela relevância e urgência, e quando o parlamento italiano vai verificar e percebe que não era bem assim, o que vai acontecer é que ele pode até mesmo perder o seu cargo de primeiro-ministro. Ele pode, diante de uma moção de desconfiança, ser questionado da seguinte maneira: ué, você falou que isso era relevante e urgente. Você até, entre aspas, usurpou a função legislativa, ainda que autorizado constitucionalmente. E agora a gente vê que não era bem assim, então você não foi responsável o suficiente para promover esse ato e nem é responsável o suficiente para permanecer como primeiro-ministro. Essa consequência não acontece num sistema presidencial. Por quê? Porque o Legislativo, o Congresso Nacional como um todo, não imputará uma moção de desconfiança ao presidente da República que alegue que uma medida provisória é relevante e é urgente e ela seja descaracterizada como tal. O presidente da República, diferente de um primeiro-ministro, ele tem um mandato fixo. E tendo um mandato fixo de 4 anos, para que ele seja retirado do cargo apenas através da sua renúncia, da sua morte, mas compulsoriamente através de um processo de impeachment por crime de responsabilidade. Então, observe que no presidencialismo brasileiro, quando a medida provisória nasce em 88, ela era passível de diversas reedições. Então, enquanto o Congresso Nacional não aprovava essa medida provisória, o presidente da República ia reeditando, de 30 em 30 dias essas medidas provisórias, alegando que ainda havia a relevância e a urgência. Bom, esse cenário muda um pouco com a edição da Emenda Constitucional número 32 de 2001. Por quê? Porque a medida provisória, a princípio, é regulamentada quando nasce a Constituição apenas pelo artigo 62. E esse artigo 62 da Constituição
previa apenas a edição da medida provisória, o prazo de validade e as suas características de necessárias relevância e urgência. Esse artigo 62, se você olhar aí na sua Constituição que está do seu lado, você vai ver que hoje ele possui 12 parágrafos. Esses parágrafos, entretanto, não existiam com a promulgação da Constituição. Esses parágrafos foram inseridos pela Emenda Constitucional número 32 de 2001 e alteraram o regime de medidas provisórias no Brasil, trazendo significativas transformações. Transformações que serviram, inclusive, para diferenciar a medida provisória brasileira do decreto-lei brasileiro. Uma coisa é o decreto-lege italiano e outra coisa é o decreto-lei brasileiro, muito utilizado pelas ditaduras, apesar de não ser um instrumento próprio ali da ditadura militar brasileira, ele já era utilizado bem antes. Na década de 40 nós temos, por exemplo, nos anos 40, o Código Penal, como uma lei que nasceu como um decreto-lei. Temos antes disso a CLT e assim vai. Então nem sempre o decreto-lei era usado para o mal, mas na época da ditadura militar ele foi muito usado para o mal e isso trouxe um certo trauma histórico aos brasileiros. Pois bem, se esse decreto-lege é mais parecido com a medida provisória brasileira, em que ele se diferencia do decreto-lei? Em que o decreto-lei é diferente dos outros dois, decreto-lege e medida provisória? Primeiro, o decreto-lei, ele precisava apenas da relevância ou apenas da urgência. Já a medida provisória precisa de relevância e urgência, assim como o decreto-lege. O que mais? O decreto-lei, quando ele não era aprovado pelo Congresso Nacional, ele continuava valendo, ou seja, como se houvesse uma aprovação tácita do Congresso Nacional. A medida provisória não, nem o decreto-lege. Uma vez que passa o prazo e eles não são aprovados expressamente pelo Congresso Nacional ou pelo Parlamento, ele cai, esses dois instrumentos caem e perdem os seus efeitos. Quais os requisitos de uma medida provisória? Bom, esse ato normativo primário, para ser criado, deve observar inicialmente o artigo 62 da Constituição, que determina que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República editará medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, primeira coisa que vamos chamar a atenção, a medida provisória tem força de lei. O que significa ter força de lei? Significa que essa medida provisória não é lei. Significa que ela... duas coisas. Primeiro, que ela tem força e segundo, que é de lei. Muito bem explicado, né? Mas vou reexplicar. Significar dizer que ela tem força é que desde o seu nascimento, a medida provisória já gera os efeitos pretendidos. Ela não precisa de nenhum outro ato para começar a gerar esses efeitos. A medida provisória não precisa passar pelo legislativo para começar a gerar os efeitos. Não, absolutamente. Ela já gera os seus efeitos desde o seu nascimento. E o que mais? Se ela não é lei, mas ela tem força de lei, para qual lei que ela se equipara? A medida provisória vai se equiparar à lei ordinária. A lei ordinária. Então ela tem força porque ela já gera efeitos e é de lei. De qual lei? De lei ordinária, jamais de lei complementar. Ela serve para substituir a lei ordinária. Ela tem um status de lei ordinária, apesar de não ser. Ela é editada pelo presidente da República e desde essa edição, então, produz todos os seus efeitos jurídico-normativos. Bom, além disso, voltando aos requisitos e características da medida provisória, ela só pode ser editada pelo presidente da República ou quem esteja exercendo a presidência da República como vice-presidente, como o presidente da Câmara, presidente do Senado ou presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício da presidência, em caso de relevância e urgência. Os dispositivos têm que concomitantemente acontecer, pessoal. É relevância e urgência. E o que é essa relevância e urgência? Relevância e urgência ainda nós vamos trabalhar. É algo extremamente subjetivo, mas que efetivamente precisa ser apreciado por quem de competência, que são apenas o próprio poder legislativo e o poder executivo. O judiciário não interfere no que seja essa relevância e urgência. Bom, então, desde a edição, a medida provisória já deve ser submetida à apreciação do Congresso Nacional. Não para começar a valer, mas especificamente para que ela seja eventualmente convertida em lei.
Em lei de que tipo? Em lei do tipo ordinária. Em lei do tipo ordinária. Por quê? Porque a medida provisória que tem força de lei só tem a possibilidade de promover esse tipo de transformação. Então, mais algumas diferenciações e mais alguma previsão a respeito das distinções entre medida provisória e decretos-leis. Decretos-leis não nasceram na época da ditadura militar. Decretos-leis já existem em outras constituições brasileiras. Medidas provisórias nasceram na Constituição de 88, inspiradas no direito italiano, no Decreto-Legge. Segundo, decreto-lei. Decreto-lei tem status de lei ordinária. Hoje em dia, porque foi recebido assim pela Constituição. E nas constituições anteriores também. Medida provisória também tem status de lei ordinária. Nenhum dos dois é lei. Ambos são atos criados pelo Poder Executivo. Próximo. Decreto-lei. Ou existe a relevância ou existe a urgência. Tanto faz. E aí, abre-se a possibilidade para o Executivo criar mais e mais decretos-leis. Já a medida provisória, não. A medida provisória rigoriza um pouco mais essa exigência. Ela coloca que deve haver a relevância coincidente com a urgência. Dois elementos que inibem um pouco a presidência da República na hora de editar as medidas provisórias. O que mais? A medida provisória nasce originariamente com prazo de validade de 30 dias, enquanto o decreto-lei permanecia com esses 30 dias também. Só que hoje a medida provisória, ela vale por 60 dias no Brasil, como ainda estudaremos. E o decreto-lei, ele teria 30 dias. Medidas provisórias, quando não avaliadas pelo Legislativo, elas caem por... Perdão. As medidas provisórias, quando o Legislativo não conclui a sua votação, elas perdem a sua eficácia. Já o decreto-lei, na época da ditadura, você imagina como é que era uma loucura isso. Um decreto-lei que não tem a sua votação concluída nas casas do Congresso Nacional, ele acaba perene no ordenamento jurídico, valendo ad eterno. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Nos vemos falando mais sobre medidas provisórias no Brasil.